Você gosta que chama de... Alô pessoal, aqui com você fala Valdeir Carvalho mais uma vez e nós estamos aqui nas nossas redes sociais trazendo esse super bate-papo com uma pessoa que eu disse que ia trazer as nossas lives para que você possa conhecer um pouco mais dessa pessoa e também do seu projeto. Eu estou aqui com o Xander Oliveira, que é responsável pelo Xander 360, esse projeto muito importante que vem abençoando muitas vidas, e ele vai contar um pouco da sua história aqui para o nosso público. Fala, meu irmão Xander, tudo bem? Tudo na paz, meu irmão? Graças a Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada. O pessoal que está assistindo a tua live, o público que se encontra presente, que vai, passar, vai amanhecer, eles vão lá apertar o botão e vão assistir, que a live vai ficar com certeza. É uma honra estar aqui. Você, em off, você me perguntou o que significa o projeto Xander 360. Para quem não me conhece, meu nome é Alexander Nascimento de Oliveira. Alexander, o que eu fiz? Eu cortei o nome ao meio, ficou Xander. Aproveitei um programa, um anúncio da escola 360, eu peguei o 360 e incluí Xander 360. E eu também adoro fazer evento, né? Aí eu botei Xander 360, a festa. Pô, Xander, você é maluco? Não. O Xander não é maluco. Em 1994, o juiz Ciro Darlan, ele proíbe o baile funk no nosso estado do Rio de Janeiro. Quando ele faz isso, ele, infelizmente, ele, junto ao governo estadual e federal, ele pega toda a nossa juventude, entrega de mão beijada ao tráfico de droga. Eu, pelo menos até hoje, entendo assim. Porque em 94 você não via jovem envolvido diretamente com o tráfico de droga. A partir daí, você começou a ver a movimentação da juventude nas comunidades carentes do nosso estado, né, se perdendo. E por infelicidade ou não, o jovem naquela época também não ficava preso. Eles chegavam na delegacia e era ouvido naquele momento, pai, mãe e tal, e liberado no automático. Logo a seguir, nesse ano de 94 também, só não me lembro o governo, que era em 95, 96, a faixa etária da Polícia Militar do nosso estado do Rio de Janeiro era de 45 a 50, 60 anos de idade. E o tráfico já tinha, dado uma reviravolta. O jovem de 15, 16, 17, 18, 19 anos estava no tráfico, que era aquela demanda do pessoal do baile funk. Então também teve uma mudança na Polícia Militar, onde eles botaram o jovem também, que sobrava do Exército, etc., aqueles cursos, tudo para a Polícia Militar. E hoje, desde essa época, a gente está vivendo uma guerra aí, às escondidas, uma guerra civil, há anos, muito sangue derramado no nosso estado do Rio. Onde surgiu o projeto Xander 360, porque eu fui um daqueles jovens que em 94 trabalhava no Estaleiro Mauá, curtia muito a Furacão do Rio, do nosso amigo Rômulo Costa, e eu tive um sonho. Fui mandado embora do Estaleiro Mauá, não só eu, tá? O Estaleiro Mauá fechou e mandou todo mundo embora. Eu peguei toda a minha indenização, investi no equipamento de som. Quando eu fiz isso, eu queria sobreviver do som, da música, do baile funk, meu sonho realizado, minha equipe de som. Eu não conhecia nem o tráfico, nem a lei. Ali eu passei a conhecer o tráfico e a lei, porque mal acabar de montar minha equipe de som, conforme já falado, veio essa ordem do juiz Ciro Darlan proibindo o baile funk no nosso estado.
e eu só tinha uma saída, a minha indenização foi toda. Onde estava tendo o baile funk? Nas comunidades carentes. E eu concedi a minha equipe, não só eu, como muitos donos de equipe, começou a frequentar o baile das comunidades. Ali você foi vendo aquela música que era bonita, a Claudinho Bochecha, amigo, eu sou criada, coronel. Eles cantavam a música, normal, falava de amor, paz, etc. Quando chegou em comunidade, os MC começou, né, a cantar o que eles estavam vendo ali no dia a dia, arma, facção, etc. Muita coisa mudou. Quando eu percebi, irmão, vocês que estão me ouvindo, eu já me encontrava, de alguma maneira, privado também da minha liberdade. Porque existe até hoje, né, associação ao tráfico. Se você bota a equipe de som dentro de uma comunidade, a polícia, quando ela não é corrompida, ela faz valer a lei, né? E quando eu percebi, eu estava privado da minha liberdade e tendo que viver uma vida diferente de tudo que eu já vi no mundo até hoje. Onde eu ganhei uma martelada, associação, porque realmente, hoje eu entendo, se você bota um som dentro de uma comunidade, quando a polícia não é corrompida, ou o batalhão local do município não é corrompido, eles têm todo o direito de ir lá, acabar e dar ordem de prisão para o dono de equipe de som e todos envolvidos naquilo ali. Porque todos nós sabemos que quando há isso é porque tem alguém bancando aquela situação que não é dentro da lei, né? Aí quando eu percebi, eu me encontrava privado. Eu, graças a Deus, tive uma história de vida assim, boa. Gastei muito dinheiro com advogado para tentar sair daquela situação e Deus me deu uma luz. Qual foi a luz? Eu tive minha criação no estado de Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Morei muitos anos em Balneário Camboriú, passei também pela cidade de Itajaí, me alistei em Floripa. Então eu comecei a falar da minha vida. Hoje eu sei que é um habeas corpus, que a gente dá o nome de HC. Aí eu escrevi e contei a minha história para o juiz. O juiz, 6 meses depois, me liberou, porque eu não tinha que estar ali naquela situação que eu estava vivendo. Mas fiquei um período grande, tá? É porque a gente vai ter outra oportunidade de fazer live, mesmo de eu estar ao vivo com você, explicar melhor. Então, daí em diante, surgiu o projeto Xander 360, que foi a tão sonhada minha liberdade. Eu saí, quando eu vi aquela fila quilométrica lá no complexo de Bangu, eu olhei para aquela mãe, mulheres que estavam ali, irmã, pais ali para visitar o filho. Eu vi que, infelizmente, até hoje é assim. O nosso governo, ele administra a criminalidade de uma forma que eles conseguem botar todo mundo cego, como eu, você, os ouvintes que, né, vão ter um tempinho, vão estar ouvindo, e outros, eles botam uma venda nos olhos e a gente não consegue enxergar que o próprio governo administra a criminalidade no nosso estado do Rio de Janeiro. Então eu vi muito sofrimento. O que o Xander fez? Eu botei o nome, como já falado, Projeto Xander 360. Hoje eu tenho um dormitório no complexo de Bangu. Hoje eu tenho carros na rua que levam essas famílias que sofrem muito para Bangu. Não só eu, sou uma penca de motoristas aí da Uber, pessoas que fazem pirata e etc e tal. E as famílias ficam lá. Eu falo largada num bom sentido, porque eu acho até hoje que deveria ter um trabalho social em cada família que se encontra em Bangu, que vai lá visitar aquele parente que está privado da liberdade. O mundo está de cabeça para baixo, irmão. É tanta coisa, se eu for falar tudo, hoje eu fui pego até de surpresa. A gente tem que ter uma live de eu
olhar e o pessoal me olhar mesmo, ver o que eu estou falando a ponto a ponto. Então, vou parar um pouco, de repente você quer me fazer alguma pergunta. Não, pode continuar. Sobre... Não, pode continuar, tá interessante. Tá. Então, daí em diante, eu comecei a ajudar esse povo que mora nas localidades carentes. Muitos moram em bairro, né, que nunca conheceram Bangu. As famílias, quando chegam em Bangu, não vou falar nem em Bangu agora, vamos para Água Santa ou Benfica. Benfica é novo agora. Hoje o pessoal chega em Benfica, fica um período, depois vai para Água Santa, depois complexo de Bangu. As famílias, na primeira chegada, no primeiro mês para visitar um parente, elas chegam te dando um bom dia, boa tarde. E não estudei para isso, né? Mas eu vou falar sobre isso. Como que eu sei que é o lado negativo, né? O crime já entrou naquela família. O vocabulário da família já vai mudando a passar dos meses. Ela chega te dando bom dia, boa tarde. Daqui a pouquinho já nós estamos juntos. Daqui a pouquinho ela nem fala mais com você. Daqui a pouquinho ela tá com neurose. Pô, tá me olhando por quê? E tudo isso que acontece, ela leva para dentro de casa. E quando chega dentro de casa, a própria família também já começa a falar o nós estamos juntos, a neurose, a dúvida com as pessoas. Então já é aquela família que o crime, infelizmente, já dominou. Muitas ainda conseguem se salvar e muitas vão presas por tal Vera Bruce, que ao tentar botar entorpecente para dentro do sistema, etc. É muita história triste, irmão, é muita história triste. E daí em diante eu comecei a visitar muitas comunidades, através dessas famílias, e lá chegando também, encontrei pessoas que não têm nada a ver com o sistema, mas não têm uma identidade, muitas acamadas, muitas não têm nem a própria certidão com 40, 50 anos de idade e nunca saiu de dentro da localidade onde mora. Aí eu fico, caramba. Aí eu tento refletir um pouco sobre a política, né? Agora falando um pouco de política, eu vejo vários políticos ganhando voto, entrando na comunidade, falando que vai fazer, acontecer e etc. Será que ele não enxerga isso que eu enxergo? Tipo, não ver pessoas acamadas, não ver pessoas sem documentação nenhuma, sem qualificação nenhuma. Isso, eu sou de 72. Pô, desde 72 até hoje, se você parar para analisar, os políticos falam que educação, saúde, oportunidade de trabalho, qualificação profissional, segurança pública. Pô, eu sou de 72, até hoje eu escuto isso. Aí dá para perceber que todo mundo que passou pela política, ninguém fez nada. Porque vai vir 2026 agora, eles vão falar a mesma coisa. Aí quem é o povo da história? Eu acredito que somos nós mesmos que vota, porque a gente vai ouvir a mesma história. Aí, pô, vamos lá, eu sou de 72, vamos olhar mais para trás. Aquele pessoal lá de trás também veio ouvindo a mesma coisa, educação, né, qualificação profissional, saúde, segurança pública, nada muda. Pelo contrário, você vê políticos profissionais, você vê o pai que já foi deputado não sei o quê, já foi até presidente, foi senador, aí passa para o filho e tal. Aquele mesmo ditado, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, a violência aumenta a todo momento o tráfico se fortalece e os políticos profissionais vão administrando essa rede. Graças a Deus, né, de alguma maneira, hoje a gente tem a rede social para desabafar, para falar, entendeu? Conforme eu falei no início, eu fui pego de surpresa até pelo amigo. Tem muita coisa que a gente ainda vai botar pela rede social ao vivo, porque o povo tem que acordar, entendeu? Muitos políticos trabalham em cima da tua dor, da minha dor, da dor das comunidades.
E eles ficam trabalhando em cima disso. Porque eu entendo que se ele der a cura, né, tanto para o mundo do crime, como para aquele que é traficante, aquele que é viciado, aquele que não é qualificado, se ele botar a casa em ordem, ninguém vai votar mais, ninguém vai votar neles. Os caras vão começar, o povão vai começar a ter visão do que eles não têm. Então é melhor um povo ignorante, um povo burro, do que um povo que possa tirar eles do poder. Então, quanto mais dor, melhor para eles, mais eles vão ficando. Eu vejo, eu não quero citar nome agora, mas numa live ao vivo eu vou citar o nome de cada político. Eu vejo eles fazendo política em cima da dor do ser humano. E pior que não todos eles, às vezes quando saem, o que fizeram? Nada. Eu arrumei tanto milhão para a prefeitura tal. Arrumei não sei o que para a saúde. Não, tá, tudo bem. Você entrou com emendas, etc. Arrumou. Mas o que você fez como ser humano? Qual a instituição que você tem que você está ali ajudando o ser humano? Eu não vejo nenhum, pelo menos eu desconheço até hoje, entendeu? Eles falam muito que arrumou emenda, que fez isso, que fez aquilo, que etc. Município que você conhece lá em São Gonçalo, não criticando a gestão, mas eles ficaram, botaram rua, etc. e tal, mas vai dentro das comunidades. Nada mudou. Nada muda. Então, não tira a dor de quem tem dor. A dor continua. Entendeu, meu amigo? Eu vou deixar outra fala para depois, para uma live ao vivo, que eu vou estar mais consciente no que eu quero, no que eu almejo, para conquistar o teu público e mostrar um caminho. Qual o caminho? Tirar essa dor do povo. O povo sofre. Eu venho sofrendo desde, nasci em 72, 8 anos. Já entendi. Em 80 já estava entendendo algumas coisas. Entendeu? Então eu venho batendo cabeça desde 80, vendo meu povo sofrer, meu povo chorar. Entendeu? A criminalidade aumentar. Porque eles não qualificam quem eles prendem. Eles botam preso. Aí o preso tem um café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde e a janta. O preso fica 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, muitas das vezes não aprende nada. Eles fazem a lei e vão até contra a lei também, entendeu? Achando, por que você fala que eles vão contra a lei? E se eu sou um prisioneiro do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho que cumprir minha pena fora do estado. Indiferente do que se fez. Entendeu? Não tô defendendo nem A, nem B, nem C. Para tu ver que a própria lei vai contra a lei. É incrível. É muita judiaria no meio do judiciário, no meio da política, das redes sociais também. Os políticos, depois que pegam a caneta, eles fazem um grupo entre eles, ninguém entra naquele grupo. Político no Brasil é pior do que a própria bandidagem do nosso estado, por incrível que pareça. Meu amigo, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Não, vou fazer sim. Quero me preparar com uma live com você ao vivo e a cores mesmo. Com certeza, a gente vai até marcar um dia bem específico, as coisas ficarem um pouco mais amenas também para o meu lado. A gente vai se encontrar e vamos conversar bastante. Mas o interessante é as pessoas compreenderem o seguinte: o Xander 360, ele trabalha com uma ação social muito importante, ele entra nas comunidades. Então a fala dele não está sendo nem de apoio a A, nem de apoio a B, porque essa polarização que hoje em dia se tem, ela está fazendo com que as pessoas percam o raciocínio. Então nós não estamos criticando A ou B, a questão é o sistema, que faz com que as pessoas vivam à margem da sociedade, elas não possam ter os seus direitos. Então, essa é a luta do Xander 360. Levar até as pessoas, as comunidades, essa consciência, e para que se possa ter uma recuperação e que as pessoas também possam, com isso, crescer, se desenvolver. Esse é o assunto, esse é o projeto. Para depois não ficar essas questões de que, não, que apoia A, apoia B, ou questões de ideologia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vida dele,
com o processo que ele passou, com o aprendizado, e hoje como que ele enxerga o ser humano que está numa situação, nesse momento difícil, pode-se ter uma recuperação, mas por causa, né, do Estado que fomenta essa situação, então as pessoas não saem dessa condição, e a luta dele é tirar as pessoas dessa condição. Não é isso, Xande? Bom, você foi bem colocado, você falou tudo. O Estado em si, seja ele federal, seja ele nosso Estado mesmo, governo, e seja município, ele não almeja tirar, seja o criminoso, seja alguém que esteja com fome, daquele sofrimento. Não é vantagem para eles. Quanto mais bandido, para eles, melhor. Quanto mais doentes, para eles, melhor. Quanto mais a população tiver perdida, sem qualificação, para eles, eles batem palma para isso. Porque eles vivem com a dor. É só a gente parar e reparar, olhar. Toda eleição é a tese que eu falei: educação, segurança pública, saúde, a falta de emprego. Não muda isso. É para a gente ter outro tipo de tema. Em 8 anos, pelo menos, a gente ter outro tipo de tema. A educação no Brasil era para ser número 1. Saúde, era para ser exemplar. Segurança, idem. O tráfico não era para estar dominando e tal. Mas se acontece isso, como que eles iam pegar dinheiro, né? Como que o político ia sobreviver, né? Olha quantos partidos tem, eu nem sei. Quantos partidos tem no nosso Brasil? É muito partido. Para quê? Para confundir aqueles que têm pouca instrução, né? Tanto quem rouba. Pô, o engraçado que na política, amigo, até desculpa, né, acrescentar, engraçado na política, eles tomam um castigo de 8 anos se eles roubarem, eles tomam um castigo de 8 a 5 anos, talvez, eu não sei, e pode retornar à política. Pô, o cara tem estudo, o cara roubou o Brasil, o cara fez e aconteceu, ele tem condição de voltar para a política ainda. Agora, aquele que tem pouco estudo, não estudou, não encarou política, saiu da prisão, qual a oportunidade dele? De voltar para o crime e morrer, ou então ir preso de novo, porque é vantagem para o Estado. Entendeu? Então, o meu objetivo, a minha luta muito, é o que você falou, né? Defender nem A, nem B, nem C, nada. É fazer o certo, correto. Se alguém tem dor, tirar aquela dor daquela pessoa. Se alguém não é qualificado, vamos qualificar aquela pessoa. Se o suposto o ladrão, o traficante, sei lá o que, qual a origem dele? Um tempo desse em off a gente até conversou sobre isso. É de Niterói ele. Então ele tem que ser preso, ele tem que cumprir a pena dele em Niterói, a prefeitura tem que fazer um social em cima da família dele e lutar pela sobrevivência dele no município dele. Curar ele dentro do próprio município. Não fazer o que o governo faz. O governo bota todo mundo num complexo de Bangu. A família que é lá de Três Rios, lá de Angra, lá de não sei de onde. Nosso estado é imenso. Ele junta todo mundo ali, faz todo mundo se conhecer. Com isso, o que, que o governo faz? Organiza a criminalidade cada vez mais. E com isso, contamina aquela família que poderia ter um livramento se o próprio município cuidasse. Ia ser um trabalho realmente de mudança. Eles não querem isso. Então o projeto Xande, eu busco salvar vidas, eu busco levar alimentos sim, porque eu acredito que, todo mundo acorda de manhã, tem o seu café da manhã, tem seu almoço, tem sua hora de trabalho, sua janta e tem uma casa para voltar. Eu acredito que através sem alimentação, a gente não consegue, a mente não funciona normal. Então, o primeiro passo é a alimentação. Eu até falo, o nosso presidente atual, ele está lá e, de repente, vai se manter lá porque ele toca na ferida. Ele fala que é da fome. Enquanto ele falar de fome, ele vai ser presidente. Porque o Brasil tem fome. Por que o Brasil tem fome? Porque esses que têm fome não são qualificados. Esses que têm fome não tiveram oportunidade. Não tiveram porque não quer. Está aí o Senai, está aí não sei o quê. Mas o pessoal esquece que muitas das vezes
o cara que mora longe, ele não tem o dinheiro da passagem para se deslocar para fazer um curso. E muitas das vezes o curso é pago também, o cara não tem dinheiro. Se o cara não tem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de comprar um pão de manhã para ir lá fazer o curso? Não vai. Então tem que ter um trabalho social do próprio município, onde ele reside, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu. O próprio município tem esse tipo de preocupação, que é o lado social. Não tem. Está todo mundo a moda boi. Você vê que o nosso governo federal, o Estado, está tão desgovernado, não é de hoje não, há muitos anos atrás, que vamos renovar a identidade, vamos renovar isso, é porque ele não tem controle de quem é quem mais. Toda hora é um documento trocado. Então, o ser humano, tanto eu como você, meu amigo, e demais, muitas das vezes que estão ouvindo, aquelas pessoas estudadas, cara, está na hora da gente dar um basta em político profissional. Entrar pessoas que realmente queiram mudança. E para mudar, a gente tem que qualificar esse pessoal, tem que... realmente a fome é um inferno, a pior coisa é a fome, eu acredito nisso, entendeu? Esse é o projeto, essa é a minha luta, como luta de vários. Tem até uma coisa, uma pergunta que eu vou te fazer, se você puder fazer uma pesquisa, eu te agradeço. Sim. No estado do Rio de Janeiro, várias associações, várias instituições que são a associação que dá no meio, várias ONG, muitas, que pegam dinheiro do governo federal. Como um estado desse ainda tem pessoas desqualificadas, pessoas com fome ainda, e pessoas que não sabem o que fazer da vida, o que vai comer amanhã. Para onde vai esse dinheiro? Então, não tem fiscalização. E por trás de muitas instituições, associações, tem um político, que é um governador, que é um deputado federal ou estadual, ou algum vereador por trás. Hoje em dia a gente encontra vereador que domina posto de saúde. O cara entrou para vereador para quê? Para olhar, fiscalizar o quê? A prefeitura, os postos de saúde. Quem tem que estar de frente do posto de saúde é o secretário de saúde do próprio município, ou um diretor que seja um médico, um cara... Mas não, a política está tão horrível que, quem domina a maioria dos postos de saúde são vereadores dos próprios municípios. Isso é um absurdo. Um absurdo. Desculpa aí, amigo, da minha fala, mas é tanta coisa que vem na mente que depois dá ânsia de vômito quando vem assunto político na minha cabeça, entendeu? Não, irmão, isso aí a gente entende, a sua fala ela é respeitada porque é isso aí mesmo. Você falou sobre uma coisa, sobre também o movimento do funk, e você falou do seu envolvimento com funk, como você gosta da música, praticamente também você virou um DJ. E eu tenho observado que nesses últimos tempos você tem trabalhado muito com esse mundo do funk, você tem feito eventos com nomes do funk, com pessoas do funk. Também fala um pouco sobre esse lado, né? E são pessoas que fizeram a história do funk, né? E hoje, muitas vezes, porque a comunicação ela mudou, então estava um pouco desassociada. Mas aí com essa atuação, esses artistas do funk, eles também voltam e vocês entram nas comunidades, levam novamente o funk da comunidade. E é uma coisa assim muito interessante. Esse dia eu venho observando também o trabalho de vocês e venho gostando desse tipo de movimento seu junto também ao funk. Na verdade, falando sobre o funk, eu vou voltar lá de novo no Silvio Darlan, tá? Rapidamente. Quando o Silvio Darlan ele provocou uma situação de proibir o baile funk no estado do Rio de Janeiro, o funk se perdeu dali em diante, porque os MC que falavam de amor começou a falar de facção, de crime, etc., cantar isso. O funk, que eles falam que é cultura, que eu não consigo enxergar essa lei ainda no estado do Rio, não consigo, eu não vejo isso. Achando, porque você não vê isso? Se você mesmo, meu amigo, ou qualquer um que esteja ouvindo ou vai ouvir depois, deixa eu ver, aqui tem Canto do Rio, tem o Fluminense, Fluminensinho, tem outros clubes
né? Tem alguns clubes aqui fechados, São Gonçalo, Tamoio fechou, tem o Mauá e tal. Quando você fala a palavra funk, parece que você está falando um palavrão. Então, há muita burocracia desde 94, que eu comecei a buscar conhecimento dentro do funk. Desde 94 até hoje, o funk é pressionado. O funk em si, eu vou falar do Rômulo, do Malboro, agora eu citei até nome, né? Infelizmente, para mim, eles foram traídos de alguma forma por alguns membros, por alguns funkeiros também, porque quando a gente fala de funk no nosso estado, a gente lembra da Furacão 2000. Eu não posso fazer um montinho contra a Furacão 2000 porque foi o tudo do funk, entendeu? As pessoas, às vezes, se unir com o cara, as pessoas atacam essa pessoa, que é o Rômulo, a mesma coisa é o Malboro. Então, o funk, até hoje, para mim, o funk não tem espaço. A gente vê cantando, mas e a Ludmilla, e a Anitta, e não sei quem, tudo bem. Essas pessoas estudaram um pouquinho e olharam, não, eu tenho que estudar a música, me qualificar melhor, aprender o inglês, eu vou sair do Brasil. Não, eu tenho que ir por esse caminho, esquecer esse povo aqui, que senão eu não vou arrumar nada. É o caso da Ludmilla, a Anitta, aí tem um Cabelinho, tem um Pose, pessoas já que entenderam como que se deve agir, mas aqueles que não entenderam, não tem espaço. Então não tem espaço para cantar, a não ser fora do estado tem, Alexandre. Pô, legal, fora do estado do Rio tem. Mas o que eles levam do funk do estado do Rio? Leva a violência, o funk de palavrão, etc., de putaria, e etc. E não era isso. O funk até se expandiu, no meu ponto de vista, na hora errada. Na hora que não era para acontecer, aconteceu. O funk boom, São Paulo, Santa Catarina e etc. Como eu falei, eu fui criado em Santa Catarina, na região sul do Brasil. O máximo que rolava lá em relacionado ao funk era Claudinho e Bochecha na época. Porque eles eram muito contra o funk, aquela batida muito forte. Nem tinha palavrão, hein? Aí o funk explodiu, mas explodiu de uma maneira negativa. Onde tem putaria e tem palavrão. Hoje em Santa Catarina é uma doença. Em BH, Minas, Espírito Santo. Pô, no Brasil o funk é uma doença, mas um lado negativo. E voltando para o nosso estado, o funk até hoje, ó quanto tempo tem um funk. Você conhece alguma associação do funk? Eu desconheço. Você conhece algum membro, né, uma casa do funk, onde o pessoal possa chegar lá, que vem de comunidade para cantar dentro de um estúdio, se qualificar ali musicalmente falando e etc. Não tem. Não existe. Então o funk supostamente é lei, mas a lei não é cumprida, porque eu consigo, você comentou agora, nesses últimos 2 meses, eu ia fazer a Cacau aqui no Fonseca, que eu sou de Niterói, na Alameda, ali na quadra da Bonfim. Isso ficava numa sexta-feira, tudo certo, numa quadra. Para você ter uma ideia, se é uma quadra do município, ela não tem que ser paga. Eu tenho que ir. Não, mas foi uma quadra paga, eu paguei. Estou até denunciando aqui, bem dizer. Eu paguei para estar na quadra. Mas por infelicidade minha, tirava a vida de um rapaz no Morro do Castro. Esse rapaz parece que tinha envolvimento, etc. E viu uma conta-ordem de não ter o evento. Então, por aí você vê, a gente já está indo para quê? Para a segurança pública, não teve o evento. Beleza. Um evento também que ia ser como é o nome daquele espaço ali, meu Deus? Ali no Tenente Jardim, esqueci o nome do espaço. Eu ia levar a MC Marcelo. Mas o vereador do local, que é dono do espaço, ele falou que não queria o funk lá. Aí, entendeu? Aí fica uma vírgula para mim sempre. O funk não tem espaço no local, beira de rua, não tem. Mas aí eu pego esse funk e eu levo para dentro do Salgueiro,
para dentro do Menino de Deus, Chumbada, o Martins, Morro do Cavalão, Preventório, pô, tem espaço. Entendeu o que é da coisa? Dentro de comunidade, o funk pode à vontade. Fora da comunidade, o funk não tem espaço. Que cultura é essa? Que lei é essa? Aí eu fico sem resposta, eu procuro resposta, eu não acho. E o Brasil tem essa mania de empurrando com a barriga, e a gente não tem solução. A gente vê 2 ou 3 políticos que foram envolvidos com funk na época, que até hoje eles não se revelam a favor do funk. Poderia citar o nome de muitos, mas eu prefiro falar numa live ao vivo, porque aí eu mesmo estou falando, estou dando meu rosto para bater, porque o funk continua sendo prejudicado. Muita coisa, muita coisa. E não é um problema, não é só o funk ser prejudicado, é quem canta, quem fala do funk. Porque se você criminaliza uma letra de música, uma cultura que eu não consigo enxergar, porque a lei, eles não fazem cumprir a lei, você é criminoso. Se você fala de funk, você é criminoso. Se você canta funk, você é de comunidade, você é periculoso, etc, etc. Então o funk é ruim, até no meio político mesmo. Eu acabei de falar. Dentro de uma casa que é de um vereador, os padres falaram, não, aqui funk não dá, funk não pode. Ué, porque não, aqui não pode, mas dentro da comunidade pode. Lá é, tipo assim, lá é bomba rolou, lá ninguém, a lei não vai, né? As autoridades não vai. Aqui não, aqui as autoridades não vão deixar acontecer o funk. Então que cultura é essa que é proibida? Aí rola o pessoal, poxa, André, mas tem charme. Pô, o charme é uma batida, mas já tem pessoas, né, que trabalham, as pessoas já que viraram a mente com um lado melhor, legal. Rola em alguns lugares. Praça pública, de dia ou dentro de um shopping, mas também é olhado assim bem... Tanto que eles chegam bem devagar. O funk não tem espaço, meu amigo. Para mim, na minha visão até hoje, o funk é criminalizado. Até por falta de organização daqueles que têm um patamar maior dentro do funk. Entendeu? Eles não olham mais porque já estão endinheirados. Não vou me preocupar aqui. Se isso aí está dando dinheiro para o Estado, deixa assim, deixa os MC cantar palavrão, cantar putaria e deixa aí. Porque, tanto que eu mesmo agora me olhando aqui no espelho, tô vendo, a gente tá ficando de cabelo branco, tá vendo a juventude a óbito. Com 15, 16, 17, 18 anos, com 25 anos, morrendo através da violência e muitas das vezes com baile funk dentro da localidade. Que antigamente não tinha isso. Baile funk dentro do clube, pai e mãe ia buscar o filho na portaria, ou a filha, né? Hoje em dia não tem mais isso. Mas o mundo mudou tudo. Não mudou. Não mudou. Quem deixou acontecer, quem está deixando, não vou nem culpar muitas autoridades, é pai e mãe também. Porque no meu tempo é benção avó, benção avô, me dá licença, e etc. O que mudou? A gente que não está sabendo educar, a gente que não está sabendo levar os filhos. Mas nada. A culpa não é deles, é nossa. Porque quando eles chegaram, já encontrou a gente. Já encontrou a educação ali. Nada mudou. Quem largou de mão foi a gente. Então, tem mulheres aí com 12, 13, 15 anos grávidas, já botando filho pro mundo sem experiência de vida nenhuma, porque a mãe também teve ela cedo e assim vai. Tipo, virou bagunça. Aí veio o Bolsa Família, que o pessoal joga na conta do atual presidente. Mas, porra, se não tem isso também, imagina como que não ia estar. Ia estar. O dia que acabar esse lado de Bolsa Família, a gente vai ter uma guerra civil no automático. Vai ser uma semana após. Porque tá tudo de cabeça para baixo, meu amigo. Tá difícil. É verdade, meu irmão. Olha, eu quero te agradecer por essa conversa, por esse grande bate-papo. A gente vai fazer uma live ao vivo, onde você vai poder falar melhor, explicar melhor ainda, né? E aí vai ser também, o pessoal vai conhecer o seu rosto. Mas eu quero agradecer a tua disponibilidade, a sua atenção em conversar com a gente.
E falar que numa próxima a gente, né, vai chegar e vai esmiuçar isso com muito mais ênfase. Não, amém. Eu que te agradeço a oportunidade, a você, seus colaboradores, as pessoas que perderam ou ganharam um tempinho, né, nesse momento, porque eu acho que cada palavra, não só minha, como sua, como de qualquer um ser humano, é o Pai Maior usando, entendeu? E agradeço o teu público, pessoal da tua rede, Facebook, Instagram, quem te acompanha, acompanha um amigo, que o amigo é guerreiro. E espero que Deus continue iluminando. Eu costumo dizer que o significado da vida não são coisas materiais. Tem muita gente que batalha por casa, carro bonito, né? E dinheiro. Se o significado da vida fosse isso, no nosso óbito, a gente levaria tudo. Desse mundo a gente não leva nada. Não leva nada. A riqueza o Pai Maior já deu, que é a nossa vida. Essa é a nossa riqueza. É a única coisa que a gente vai embora, que é a vida eterna. O corpo, que eu estou até me apertando aqui, isso vai para a terra, vai ficar, já era, acabou. E o pessoal se apega muito a coisas materiais, carrão, roupa bonita, e o significado da vida não é isso. Amigo, foi uma honra, tá, participar. A live vai ser melhor, que eu vou estar bem mais preparado. E eu costumo dizer, se separados somos fortes, juntos com Deus seremos imbatíveis. Amém? Amém, irmão. Jamais, nunca desista do seu sonho. Amém. Porque o Pai Maior não desistiu de você e de vocês que estão aí assistindo. Fique em paz, irmão. Amém, irmão. Deus também abençoe você, esse teu projeto, e que essas bênçãos elas possam abranger todas, né, todas as comunidades e todas as famílias. Muito obrigado, irmão. Tamo junto sempre. Um beijo no coração. Fique em paz. Igualmente.